Olá, meu povo! Então, simbora, né? Vamos continuar aqui resolvendo as questões. Vamos fazer agora a questão 1 da prova 1 do meu período, o 25.1. Vamos ler aqui ela junto e aí a gente vai poder começar. Bem, questão número 1. Considerando o escalonamento de processos, elabore uma carga de trabalho, workload, onde o escalonamento FIFO seja péssimo. Isto é, faça as piores escolhas possíveis em relação ao tempo médio de resposta. Sua resposta deve ser uma tabela com 3 colunas: ID do processo, instante de tempo que o processo foi criado, duração do processo. Considere pelo menos 4 processos. Justifique por que FIFO é péssimo nesse caso, possivelmente com um contra-exemplo. Então vamos lá, muitas coisas para a gente começar falando. Vamos primeiro, assim, todo mundo que chegou até aqui já sabe o que é um FIFO. FIFO, política, que você simula uma fila, e aí o primeiro a entrar é o último a sair, etc. Enfim. Aí, qual que é a questão aqui que você tem que saber? É muito importante que você saiba, que você chegue na prova sabendo em quais cenários, em quais workloads, cada escalonamento, cada política de escalonamento é boa e ruim. É boa e qual é ruim. Por exemplo, o FIFO. Existem papers, artigos modernos de hoje em dia que tipo mostram que FIFO pode ser muito útil em algumas workloads e não sei o que, pipipi, papapá, beleza. Mas ele consegue ser extremamente ruim, em especial se a gente falar de latência, que é o tempo de resposta do programa, em algumas workloads. Vou dar aqui um exemplo sem ser com código e aí a gente vai ficar mais claro. Imagine o seguinte cenário. Estamos no banco, e aí eu vou fazer aqui uma fila no banco de 4 pessoas. Uma, duas... Esse exemplo é clássico. Manel deu no meu período, acho que deu no de vocês também. Se não tiver dado, deu algo parecido. Enfim, 4 pessoas na fila de um banco. Vamos fazer agora o seguinte experimento mental. Vamos dizer que cada pessoa gasta na fila do banco 5 minutos. Ela vai lá, é razoável dizer isso. Ela vai lá, vamos dizer que ela vai sacar um dinheiro, vai pagar uma conta, vai não sei o que, pipipipapá. Vamos botar que ela gasta 5 minutos, e já é botando muito. E aí, então, se uma pessoa for, digamos, só sacar, ela vai gastar 5 minutos. Mas vamos dizer que é possível também que a pessoa que está no banco, ela vá fazer o inventário do pai, da mãe, do avô, da avó que morreu. E a gente vai dizer que o inventário, ele gasta meia hora, 30 minutos. Vamos ver primeiro um cenário em que a FIFO é muito bom. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a pessoa 1, ela quer sacar, então eu vou botar aqui a 1 quer sacar, a 2 quer sacar, a 3 quer sacar, e a pessoa 4 quer fazer o inventário. Por causa da FIFO, só vai estar gravando? Tá gravando, beleza. Ai meu Deus do céu, nossa, agora que eu vi que eu tava com a câmera em cima do troço. Nossa, ainda bem que eu não... Opa! Aqui, pronto. Me lembrar, eu esqueço que a minha câmera tá aqui sobreposta sobre a tela. Enfim, pessoa 1 vai sacar, pessoa 2 vai sacar, a 3 vai sacar e a 4 vai fazer o inventário. Lembremos que na FIFO aquilo, é a first in, first out. Então vai primeiro a pessoa 1, depois a 2, depois a 3 e só por fim a 4. Vamos calcular a latência. Vamos calcular a latência de cada pessoa nessa fila. Quanto tempo ela tem que esperar do momento em que ela chegou na fila até o momento em que ela sai da fila. Vamos lá. A primeira pessoa, ela tem que esperar 5 minutos. Porque ela chegou, ela era a primeira da fila, mas ela vai sacar dinheiro 5 minutos. A segunda pessoa, a latência dela é o tempo que ela passa na fila esperando, mais o tempo que ela gasta de fato fazendo essa operação. Ela vai ficar na fila 5 minutos, porque é o tempo do anterior. E ela vai fazer mais 5 minutos sacando. Ou seja, 5 mais 5, 10 minutos. Pessoa 3. A pessoa 3, mesma coisa. Ela vai ter que gastar o tempo que ela fica na fila, mais o tempo em que ela fica
executando essa operação. 10 minutos na fila, mais 5 minutos de operação, 15 minutos. Então a pessoa 3 fica 15 minutos. É a sua latência. A pessoa 4, por sua vez, ela vai ficar 15 minutos na fila, mais 30 minutos só para fazer o inventário. Então ela vai ter uma latência de 45. Aí agora a gente vai calcular a latência média nesse cenário. Então vou fazer aqui, eu vou chamar de L barra. O barra é porque é comum de estatística, de a gente chamar a barra para a variável da média. Então L barra vai ser o quê? A soma de todas as latências individuais dividido pelo número de pessoas na fila. 5 mais 10 mais 15 é 30, mais 45 é 75. 75 dividido para 4 vai dar, fazer aqui as contas. Putz, eu não vou fazer de cabeça não, deixa eu fazer aqui no canto. 75 dividido para 4. 72 para 4 é 18. 18 vezes 4, 72. Sobra 3. Baixa o 0. É vírgula 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 sobra 2. Baixa o 0. 5. 18,75 minutos. Ou seja, a latência média nesse primeiro cenário, eu vou até botar umzinho aqui, ó, no primeiro cenário, que é o cenário, diga-se de passagem, ótimo. Ótimo. Caramba, tô bom de fazer esses desenhos aqui, né? Ó, diga aí. Cadê? Fazer o quadradinho aqui pra deixar bem separadinho. 18,75 minutos. Pode parecer muito, mas lembramos que era 4 pessoas na fila e o tempo vai acumulando, né, e tal. Vamos ver agora uma outra organização. Vamos ver um cenário em que, na verdade, putz, eu não sei se eu tenho como copiar. Eu tenho como copiar? Opa, só um momento, meu notebook tá descarregando. Pronto. Bem, eu não sei onde é que copia aqui, então eu vou só apagar e aí a gente prossegue. Vamos dizer agora que ao invés de ser assim, a primeira pessoa na fila é quem vai fazer o inventário. E as outras vão sacar. Então vamos lá, vamos calcular agora. Primeira pessoa vai fazer o inventário, ela vai gastar 30 minutos. E agora cada uma das outras, ela vai gastar 5 mais o tempo da fila. Então, pessoa 2, quanto tempo ela ficou na fila? 30 minutos. Quanto tempo ela vai gastar executando o seu saque? 5. Tempo final, 35. Pessoa 3, quanto tempo ficou na fila? 35, né, que é o acumulado. Mais o tempo que ela vai gastar fazendo a operação. Mais 5, então vai ficar 40 minutos. Pessoa 4, 40 mais 5, 45. Pronto. Aí agora, olha moído, vamos calcular a latência média agora? 30 mais 40, 70, mais 35 é 105, mais 45 é 150. Então a latência média é... Opa, deixa eu fazer de novo aqui, ficar bonitinho. 150 dividido por 4. E botar aqui um minuto, né? É bom não esquecer da unidade minuto. 150 dividido para 4 vai dar... Pô, eu tô com preguiça de fazer de cabeça. Deixa eu fazer aqui no canto. 150 dividido para 4. Vai. 3 aqui. Sobra 3. 0. 7. Sobra 2. 0,5. Aí, pronto. 37,5 minutos. Esse aqui é o cenário 2, que é o cenário péssimo. Péssimo. Beleza. Aí agora, gente, espero ter convencido vocês
de que esse cenário aqui é péssimo e o primeiro era ótimo. Por que esse segundo é péssimo? Porque a primeira pessoa na fila, ela gasta muito mais tempo do que as outras gastariam fazendo o que elas tinham que fazer. Ou seja, a latência média vai subir. A latência de cada pessoa naquela fila vai subir, porque muito tempo vai ser desperdiçado. Um escalonador melhor iria dar prioridade a essas atividades menores, para elas executarem primeiro. Então, sabendo disso, voltemos para a questão 1 e vamos aqui agora, deixa eu ver como está aqui. Aqui eu posso aumentar um pouco minha câmera de novo. Voltemos aqui para essa questão 1 e vamos responder da forma como eu respondi. Aí agora, ó, disclaimer importantíssimo. Essa questão eu não peguei 100%. Ela valia, sei lá, 3,3, eu peguei 3. Eu perdi 3 décimos nela. Por quê? Porque eu trabalhei com tempo contínuo ao invés de tempo discreto. Como assim? Vamos dizer que eu tenho um instante de tempo T0. Aí eu dizia o seguinte, olha, o meu processo 1 termina em T0 e o meu processo 2 começa em T0. Eu colocava duas atividades para ocorrerem no mesmo instante de tempo. Só que a gente trabalha com máquinas de um único processador e tal, não sei o que. Não dá para duas atividades que gastam uma unidade de tempo ocorrerem na mesma unidade de tempo. Quando eu fiz ela, eu imaginei que, tipo assim, não, ela não vai gastar a unidade inteira. Mas é a forma como o Manel espera, então, paciência, tem que fazer desse jeito. Enfim, o que eu tô dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Se você bota, por exemplo, que T0 termina, sei lá, vamos dizer que T0 termina no instante 10, T1 começa no 11. Ponto final. Não tem, tipo assim, você não pode botar que as duas compartilham a mesma unidade de tempo. Duas coisas não podem acontecer no mesmo instante de tempo. Dito isso, eu vou fazer da forma como eu fiz na prova, que, atenção de novo, não está 100% certa, mas vou fazer para mostrar como eu fiz e porque o exemplo, modéstia à parte, eu achei muito bonzinho, tá bem de boa, bem simplesinho de entender. Então, por questões didáticas eu vou usar ele, mas lembre-se desse detalhe. Qualquer dúvida que vocês tenham, tipo assim, putz, mas como é que isso vai impactar o cálculo de duração do processo, não sei o que, pergunta pra Manel, pra TBO e tal. Enfim, feito esse disclaimer, prossigamos. Vou inserir aqui uma tabela, inserir tabela, beleza. Aqui a gente vai ter o ID do processo. Vamos ter o instante de criação do processo. E vamos ter a duração do processo. Elson, por que tu tá fazendo isso? Porque aqui a questão fala isso, que tem que criar a ID do processo, o tempo que foi criado, duração. E aí ele fala, considere pelo menos 4 processos. Se é pelo menos 4, eu vou considerar 4. Eu não sou besta, vou fazer mais pra quê? Não tenho tempo. Processo 1, processo 2, processo 3, processo 4. Eu vou dizer que o processo 1 foi criado no instante 0, ou 2 no instante 1, 2 e 3 aqui. E eu vou dizer que o meu primeiro processo tem duração de 100 unidades. Qual unidade? Pouco importa. É 100, eu posso usar assim. Aqui eu vou dizer que tem 1, 1 e 1, pra ser bem extremo. E eu fiz desse jeito pra ficar bem bonitinha as contas, só que ficou bonitinha da forma como eu fiz, que, novamente, Manel não aceita. Não, pelo menos no meu período não aceitou. Vamos fazer esse disclaimer, porque depois você chegar, mas é porque, professor, o Aelson falou que podia fazer assim. Não falei, estou deixando aqui muito claro. Enfim, vamos lá. Com essas informações aqui, a gente vai criar uma outra tabela. Por quê? Porque vai facilitar a nossa vida. Foi como eu fiz, eu acho bom. Vamos criar aqui outra tabela, ID do processo de novo. Só que aqui a gente vai botar agora... deixa eu botar aqui a letra maiúscula, porque eu tô com muita agonia dessas letras minúsculas aqui. Instante de criação, duração, tempo de resposta, FIFO, beleza. 1, 2, 3, 4. Aí vamos lá, na forma como eu tinha feito. Eu vou simplesmente fazer o delta, a diferença. Como assim? Se
Não é nem um delta a diferença, minto, perdão, eu vou fazer a soma. Como assim? Meu processo 1, se ele foi criado no instante 0, e ele foi o primeiro a ser criado, logo ele já vai para ser executado, para o processador. Então, foi criado, iniciou, ele dura 100. Ele começa no 0, 0 mais 100, então ele vai levar 100 segundos. No caso, desculpa, 100 segundos não, 100 unidades. Qual unidade? Tanto faz. Processo 2. Aí acompanha comigo o que você podia se confundir. Você podia pensar, pô, o processo 2, ele vai ter que esperar o processo 1 terminar, né? Porque ele chegou depois. Ele foi criado, uma unidade de tempo depois. Se ele vai ter que esperar o primeiro terminar, então ele vai, que nem no exemplo, né, que tu fez, Elson, vai ser 100, que é o tempo que durou o primeiro, mais 1, né? Então aqui, 100 mais 1, resposta 101, errado. Não é. Por quê? Nesse exemplo aqui do Scaledraw, eu assumi que, tipo assim, estavam todos aqui, tipo, os 4 chegaram juntinhos, bonitinhos, no mesmo instante. Mas não é o cenário. Aqui, pra não ter moído, porque eu pensei, pô, se eu botar que os 4 começam no mesmo instante, vai que dá moído, vai que o Manel briga, não sei o que, botei separado. Pra não ter BO de qual que é o primeiro na FIFO. Nesse cenário aqui, o meu processo 2, ele foi criado apenas uma unidade de tempo após o processo 0. Ou seja, acompanha comigo aqui o que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer aqui uma linha. Não, aqui. Opa. Vamos dizer que aqui aqui é o instante 0, aqui é o instante 100. Aí, o que acontece? O processo 2 foi criado, vamos dizer que no instante 1 aqui, vamos dizer não, no instante 1. Elson, essa escala está podre porque, como é que aqui vai do 0 a 1 depois... só vai... Tá de boa, beleza. Eu tava aqui vendo como é que tava na transmissão. Como é que vai daí até o 100? Não importa, deixa de ser chato. Vamos lá, prossigamos. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 100, tá. Se o meu processo foi criado no instante 1, ele vai ter que esperar, ele não vai esperar 100 unidades, que é esse intervalo todinho. Não, porque não faz sentido o processo esperar antes mesmo dele ter sido criado. Ele vai esperar do momento que ele foi criado até o momento em que ele terminou. Então aqui, do 1 até o 100, tirando o delta, a diferença, eu tenho 99 unidades. E aí, lembrando, isso aqui porque eu fiz de um modo contínuo. Qualquer dúvida de como fazer do modo discreto, que é a forma como o Manel queira, por favor, perguntem para ele diretamente, porque aí não tem erro de dar moído. Enfim, meu ponto é, o processo vai esperar 99 unidades na fila, mais uma unidade, que é o tempo dele terminar. Resposta 100. Aí o processo 3. O processo 3, ele foi criado no instante 2. Aí, nessa primeira parte, você tem que determinar, tá, quanto tempo ele vai ficar na fila. Bem, ele vai ficar na fila até o processo 1 terminar. 1 termina quando? Quer dizer, minto, o processo 2. É porque, tipo assim, o processo 1 começa no 0, o 2 no 1. O processo 3 começa quando? Quando o processo 2 termina. O 2 termina quando? Bem, se o 2 ele começa no 1 e dura 100, ele vai do 1 mais 100. Ele vai até o 101. Logo, a partir do 101, desse modo contínuo que eu fiz, o processo 3 poderia executar. Aí a gente vê, do 2 ao 101 tem quanto de distância? Quanto intervalo de tempo? 99U de novo. Aí sacou por que eu escolhi esses números? Porque aí, do jeito que tá bonitinho, o tempo que cada processo fica na fila é igual. Vai ser sempre 99. E aí 99 mais uma unidade que demora pra concluir, fica 100. Beleza. Enfim. Prossigamos. O que é que nós temos que fazer agora? Bem, temos que calcular a latência média. Pô,
Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. E agora que eu voltei aqui pro Google Docs, eu posso puxar minha câmera um pouquinho mais pra cá. Latência média. A latência média vai ser simplesmente 100 mais 100 mais 100 mais 100 dividido por 4. É 100. Olha que conta bonita, olha que conta fácil. Que maravilha. E aí agora você vai ter que, tipo assim, explicar. Tá, me explique por que que a FIFO foi ruim nesse cenário. Olha, eu tenho 75% dos meus processos, 3 de 4, possuem uma duração minúscula, 1. E a latência média é 100. Isso é criminoso. Isso aí é a Convenção de Genebra. Aí agora, deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui na minha resposta que seja interessante de comentar. Só expliquei isso que eu falei pra vocês agora. E aí a questão 1, ela pede um contra-exemplo. De contra-exemplo, você pode usar muitas coisas. Você pode usar, por exemplo, Opa, só um momento, eu tô me chamando aqui. Você pode fazer de muitas formas. Você pode, por exemplo, usar um escalonador, que foi o que eu fiz, escalonador Round Robin, pra você mostrar que, tipo, olha, com o Round Robin você vai conseguir uma latência média menor. Um outro ainda mais fácil é aquele que a gente vê no livro, acho que no Principles and Practices a gente vê ele, que é o SJF, Shortest Job First. O SJF é um escalonador que na maioria dos cenários não pode ser implementado na prática, pelo menos quando a gente trabalha com questão de memória, RAM, memória principal, porque ele trabalha assumindo que você sabe a duração de um processo. Então, tipo, sabendo a duração do processo, o Shortest Job First, vou até escrever aqui o SJF, Shortest Job First, vai dar prioridade para escalonar os menores processos primeiro. Só que não tem como saber quanto que o processo vai durar, porque, gente, é TC, vocês pagaram TC, vocês sabem disso. A gente não tem como saber quanto tempo um programa vai durar rodando. Não dá. Então, esse é um escalonador interessante apenas por questões teóricas. Ele serve como a gente chama de baseline. É tipo assim, vamos comparar a performance do escalonador X aqui, nesse caso FIFO, com o ótimo que é o SJF? Bora! Então beleza, como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar agora esse mesmo cenário, só que aí agora a gente vai utilizar um SJF. Utilizando o SJF, aí eu vou criar uma nova tabela. E aí a gente vai pegar ID do processo, botar o I maiúsculo aqui de novo que eu tô com agonia. ID do processo, nossa, agora ficou gigante aqui também, que raiva. Que raiva. Paciência. ID do processo. Se eu fizer isso aqui, pronto. ID do processo. Aí aqui eu botei errado, aqui era pra ser o tempo de resposta. Aí vamos lá. Nesse cenário, o processo 1, que é o maior, não vai ser mais o primeiro a ser executado. O processo 1, ele vai ser o último. Então, eu vou botar até aqui ID do processo e ordem de execução. Primeiro vai executar os outros que são menores, depois vai executar o último, que é o maior, que é o 1. Caramba, de novo ficou aqui com o tamanho 14? Por que, gente? Eu quero que fique 11, pra ficar pequenininho. Enfim, aí, Elson, mas o 2, 3 e 4 tem a mesma duração. E aí? Aleatório, empate, tanto faz como você faça. Então vamos botar aqui 2, 3, 4 mesmo? Pronto, então a ordem da execução vai ser o 2 primeiro, o 3, o 4 depois o 1. Então vamos lá. O processo 2, ele vai ser criado o processo 2, ele... não, pera, desculpa. Deixa eu fazer uma leve correção aqui, rapidão. Não, tá certo, beleza. Eu tava aqui conferindo uma coisa, mas tá de boa. Vamos lá. Eu vou só ter que arrumar aqui, que é o seguinte.
Eu coloquei a ordem de execução, mas a ordem de execução não vai ser exatamente essa. Como é que vai funcionar? É mais fácil desenhando aqui o gráficozinho. Vamos lá. Imagina o seguinte, eu vou botar aqui o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, para indicar quais processos estão sendo executados. O primeiro processo a ser criado é o processo 1, então ele vai ser executado. Por quanto tempo? Por apenas uma unidade. Por quê? Porque no instante 1, o processo 2 é criado. E o 2 é menor que o processo 1. Ou seja, quando eu chegar aqui no instante 1, ó, aqui é o tempo e aqui é o ID. No instante 1, eu vou trocar para o processo 2. Vou executar ele por quanto tempo? Uma unidade de tempo, porque ele só dura uma unidade. Aí você pode pensar, tá, então quando terminar o 2, volta para o 1, né? Negativo, porque no instante 2, o processo 3 é criado. Então, é JF, prioriza o menor. Então eu vou executar aqui, ó, o menor. Por mais quanto tempo? Mais uma unidade de tempo. E aí, mesma coisa. Quando terminar o 3, no momento que o 3 termina, o 4 é criado. Eu executo ele aqui. Opa, aqui. Vou estar fazendo tracejado. Beleza. E aí, quando o processo 4 terminar, volta para o 1, que aí o 1 agora vai executar por mais 99 unidades. Por quê? Porque ele executou apenas uma unidade aqui, ele tem que juntar mais 99 para fechar a 100. Show de bola! Aí vamos, tendo isso em consideração, vamos ver o seguinte, qual que foi a duração, qual que foi o tempo de resposta do processo 2, que é esse aqui. Bem, no momento em que ele foi criado, ele já foi escalonado para a CPU. Ou seja, criou, entrou na CPU, durou uma unidade de tempo, executou. Então, o tempo dele é 1. A mesma coisa para o 3 e para o 4. No momento em que ele é criado, ele já é imediatamente escalonado para a CPU. Então, porque ele é menor que o maior processo. Então não tem tempo de fila, é simplesmente o tempo que ele demora executando. E aí, o tempo do processo 1 é o tempo que ele vai executar, normalmente que é 100, mais o tempo que ele fica na fila esperando. Que tempo é esse, gente? Ai, meu Deus. Ah, tá, ok. Nossa, que susto. Agora que eu percebi de novo, esqueci que no ScaleDraw eu fico tampando um pouco. Aqui, ó, só eu coloquei o gráfico, ID, tempo, processo 4. Enfim, prossigamos. Aqui ele vai ficar 1, 2, 3. Cadê, ó? Do 1 até o 4. Ele fica na fila. Então ele fica 100 mais 3. 103. Pronto. Aí agora, qual que é a latência média nesse cenário? Pô, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 103 dividido por 4. Isso aqui dá 26,5. Nossa, até já completou aqui. Perfeito. Aí você pode pensar, tá, é a única forma? Não, não é. Eu podia fazer também com Round Robin, que foi como eu fiz na minha prova. Como foi que eu fiz, por exemplo, na minha prova? Eu criei aqui o meu gráfico, aqui ó, do Round Robin. Aqui é o tempo, né? Tempo T. Aqui é o ID do processo de novo. Aí, só que aqui eu botei... Na minha prova eu botei o contrário. Tanto faz, eu botei 1, 2, 3, 4. E aí, eu usei uma fatia de tempo, um time slice do Round Robin. Time slice igual a uma unidade. Ou seja, da uma unidade, o processo é pré-emptado da CPU, e aí outro entra. Então vamos lá. Primeiro a ser criado, é o processo 1, ele vai executar. Por quanto tempo? Uma unidade de tempo. Show de bola. No momento que ele for ser pré-emptado,
vai ser criado o processo 2, que é esse aqui. Aí, ó, uma coisa também, se você quiser, você pode, ao invés de fazer tracinho, você pode fazer um quadradinho. Aí aqui dentro você bota, tipo, o tempo que durou, sabe? Aqui, durou 1 unidade de tempo. Aqui dura uma também. Enfim, vai ser uma ideia muito parecida como foi no SJF. Até porque, curiosidade teórica aqui, o Round Robin, num cenário ótimo, ele aproxima o SJF. Então, cada um ele vai ser executado por 1 unidade de tempo e aí troca. 1 unidade, troca. 1 unidade, troca. A questão é que cada processo do 2 ao 4, que são os menores, duram apenas 1 unidade de tempo. Então, ele executa por uma, ele concluiu, acabou, completou. O que é interessante, tipo assim, o Round Robin tem esse poder de fazer com que processos pequenos sejam executados mais rapidamente. Aí vai acontecer isso e tal, pipipi. E aí no final vai voltar pro processo 1, que vai executar 99. E aí a gente faz a mesma coisa que fez para JF e, não ironicamente, vai dar o mesmo resultado de tempo de latência média. E aí terminamos a questão, basicamente. O que mais eu coloquei na minha prova, por exemplo? Agora eu posso voltar aqui a minha câmera. Opa! Por exemplo, na minha prova eu só coloquei uns adendos, tipo assim, umas ressalvas. Olha, vale ressaltar que eu não estou considerando o tempo que é gasto na troca de contexto, porque isso complicaria muito a minha modelagem, a minha abstração, não é a ideia. Então não tava botando tipo assim, não, porque no Round Robin, quando eu trocar o contexto, eu vou gastar tanta unidade de tempo. Não fazia sentido. E eu também comento que essa simplificação ela não vai impactar os resultados, é uma abstração benigna. Porque nesse cenário, o escalonador Round Robin realiza apenas uma troca de contexto a mais que o FIFO. Como assim? Um problema que poderia ter é se o Round Robin fizesse muita troca de contexto. Por exemplo, se os processos são muito grandes e o time slice é muito pequeno, processos grandes, time slice pequeno, você vai ter muitas trocas de contexto. E aí isso dá um overhead grande para o sistema. Mas nesse caso aqui, não. Porque no fim do dia, tanto a JF quanto o Round Robin, eles vão fazer apenas uma troca de contexto a mais que o FIFO. Por quê? Porque pro caso do processo 2, 3 e 4, toda vez que ele entra na CPU, quando ele sai, ele já sai concluído, ele não vai voltar de novo. Então, é bem de boa. E aí, o último comentário que eu fiz, o tempo de resposta médio na minha prova. O tempo de resposta médio dos processos usando o escalonador Round Robin com fatia de tempo igual a 1 é muito menor que o FIFO, quase 4 vezes menor, o que mostra como o escalonador FIFO pode performar de modo péssimo dependendo da ordem de execução. E aí, é muito importante você na prova, se cair uma questão parecida como essa, explicar o que eu falei no início, de que olha, a FIFO é ruim nessa workload por essa razão, porque ela faz com que a latência média dos processos aumente caso os processos maiores estejam no início da fila. E meu Deus, eu fiquei 33 minutos falando. É isso. Então, questão 1 terminada, galera.